Olá, olá, um abraço para você de Sete Lagoas, de toda a região. Tá esquisito. Vamos juntos nesta sexta-feira, 2 de julho de 2021, ao vivo, né? Programa ao vivo. Deixa eu arrumar a gola aqui, né, Geraldinho? Ao vivo, Geraldinho. Geraldo Vieira, nosso Geraldinho, presidente do Transporte Alternativo de Sete Lagoas, da Copercelta, nosso convidado hoje no Tempo Esportivo. Vamos juntos aqui na TV Sete Lagoas, canal 8 da NET, também pelo site, né, pelo Facebook do site setelagoas.com.br. Hoje é sexta-feira, 2 de julho de 2021. Programa que também vai ao ar no sábado, 3 de julho. Muita coisa, viu, gente, para falar. Não só a questão da vitória do Atlético ontem na Série A, mas hoje já começa outra rodada da Série B. Hoje começa também a fase eliminatória da Eurocopa, também da Copa América. À noite tem seleção brasileira. O final de semana será marcado pelo início do Campeonato Mineiro do Módulo 2. O Democrata joga em Betim neste sábado. Muita coisa para a gente comentar. E se der tempo, ainda tem os palpites da Loteca, viu? Cruzeiro em Pelotas, Galo em Cuiabá, América no Independência contra o Santos. Vamos ver, hein? Todos esses jogos aí no concurso 944 da Loteca. Geraldo Vieira, é um prazer inenarrável reencontrá-lo aqui no Tempo Esportivo. Que saudade, meu padrinho! Quanto tempo a gente não se fala? Um abraço. A recíproca é verdadeira. Um abraço, viu? Obrigado pelas palavras aí, né? Por tudo que você falou aí. E o pessoal do camarim hoje pisou na bola com você, hein, senhor? Quebrou seu galho aí. É a Carol ou a Bárbara que está aí no camarim hoje fazendo... As duas! As duas. Né? Então você está muito bem assessorado. Mas estou achando que elas fizeram de propósito. Sexta-feira, né? Mas aqui um grande abraço para você, viu? Abraço para todo o pessoal de casa aí que está nos acompanhando aí. É sempre um prazer muito grande participar. Eu gostaria até de participar mais vezes, né? Principalmente quando a maré mudar um pouquinho aí, né? Quando o pão, né, cair com a manteiga para cima, porque a situação tá brava. Eu fico tempo e tempo sem participar, mas quando eu participo, a maré para o nosso lado aqui continua a mesma. E vamos aí nessa sexta-feira de muita expectativa, né? Você tocou num ponto interessante aí, o início do módulo 2 do Campeonato Mineiro amanhã, né? E toda a nossa torcida aí para o nosso querido Democrata Jacaré. Um abraço aí, um prazer estar participando do programa mais uma vez. E aqui eu já deixo liberado, né, o nosso WhatsApp. Participe, sempre ao vivo, às 11 da manhã, reprise às 7 da noite, 31 DDD de Sete Lagoas, 99986-5732. E pelo Facebook também a galera participe, a gente, na medida do possível, registra tudo aqui. Vamos chamar aquele primeiro intervalo, daqui a pouquinho de volta com a sequência do Tempo Esportivo. Segura aí. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do SESI. Atenção! Anistia prorrogada. A oportunidade que você queria. Se você tem alguma dívida com o município, agora ficou fácil de pagar. Pagando a parcela única até 16 de julho, você tem 100% de desconto no pagamento à vista. Até 16 de julho, pague 90% em até 2 parcelas, 80% em até 3 parcelas, 70% em até 4 parcelas, 60% em até 5 parcelas e 50% em até 6 parcelas. Os
descontos são sobre juros e multas e as parcelas devem ser iguais ou consecutivas. Condições válidas para todos os tributos municipais. Faça seu agendamento pelos telefones 2550-0837 ou 2106-0100. Prefeitura de Sete Lagoas. Aprender se divertindo, desenhando, cozinhando, curtindo. Falar inglês é ser feliz no maravilhoso mundo WizKids. Bobby, Joey, Little Wiz, Clara, aqui eu sou feliz. Com essa turminha vamos aprender o inglês que nunca vamos esquecer. Falar inglês é ser feliz no maravilhoso mundo WizKids. O WizKids só podia ser Wizard. No Hospital Nossa Senhora das Graças, mais de 70% de todos os atendimentos são voltados para pacientes do SUS. Só para se ter uma ideia da grandeza do Hospital Nossa Senhora das Graças, todos os anos são realizadas aqui uma média de 7.000 cirurgias em mais de 20 especialidades. E esse número é ainda maior quando consideramos as internações, os atendimentos de urgência e os ambulatoriais. O hospital está equipado com modernos leitos de UTI adulto, pediátrico e neonatal. É também no Nossa Senhora das Graças que funciona o serviço de hemodiálise. Mais de 28.000 sessões são realizadas por ano e mais de 95% dos pacientes também não têm plano de saúde. Só quem precisa ou já precisou ser atendido aqui vai entender o que eu estou dizendo. E você? Vai esperar precisar de atendimento para ajudar ou vai começar a fazer a sua parte agora? Nós estamos de volta, hein? Estamos de volta ao vivo com o Tempo Esportivo. Esse intervalo é uma loucura, viu, gente? Depois eu passo os detalhes aqui no programa. Deixa-me dar o recado aqui da Faculdade Avance. A Faculdade Avance do meu querido amigo Carnot Guedes, né? Tem essa parceria fantástica com a Uninter. Ô, gente, a Uninter está lá no Paraná. É a maior universidade de ensino à distância do Brasil. São mais de 400 cursos de graduação e de pós-graduação. Tem preços diferenciados. E o ensino à distância tem aquela flexibilidade, né? Você pode, inclusive, agendar horário para fazer prova, para fazer trabalho, pode assistir às aulas quando e onde você quiser e puder. Então, tem muitas vantagens. E a Faculdade Avance aqui em Sete Lagoas está de casa nova. Quem não conhece está convidado a fazer uma visita. Avenida Secretário Divino Padrão, número 11, ali pertinho da rodoviária. Ficou linda aquela sede nova da Faculdade Avance. Meu caro Geraldo Vieira, fazer uma passagem rápida aqui pela Copa América e pela Eurocopa. Hoje começa, né? Hoje, sexta-feira, começa aí a fase de quartas de final da Copa América. Passar os jogos aqui, 6 da tarde em Goiânia, Peru e Paraguai. Às 9 da noite no Engenhão, Rio de Janeiro, Brasil e Chile. Amanhã, sábado, às 7 da noite, Uruguai e Colômbia. Esse jogo é no Mané Garrincha, em Brasília. E às 10 horas da noite, eu não estou entendendo esses jogos às 10 da noite, Argentina e Equador no Estádio Olímpico em Goiânia. Inclusive, a semifinal vai acontecer no meio da semana que vem e a finalíssima no sábado que vem, dia 10 de julho, às 10 horas da noite no Maracanã. Todo mundo esperando aí, quem sabe, um Brasil e Argentina, né? Neymar contra Messi, numa decisão de Copa América. Copa América, né, Geraldo, que teve toda essa polêmica, essa questão política, o negócio foi parar até no STF, e a gente sabe que, como houve uma mudança, né, da emissora de televisão que transmite, a emissora de TV aberta, houve também uma tentativa de desprestigiar a competição, aí essa questão da pandemia, é um negócio terrível, né, esse momento que o Brasil atravessa e acaba afetando até o futebol. Mas, de qualquer maneira, a bola rola hoje, rola amanhã, e vamos conhecer os semifinalistas da Copa América. O que você acha que pode acontecer aí, Geraldo? Peru e Paraguai, Brasil e Chile, Uruguai e Colômbia, Argentina e Equador. Ô Vilas, primeiramente uma Copa América esvaziada, né?
por tudo que aconteceu aí, essa situação de até momentos antes, né, aquela indefinição, uma possibilidade de boicote, até mesmo por parte dos jogadores da seleção brasileira. Então, assim, foi tudo feito muito a toque de caixa, né? Essas mudanças aí de sede, essa coisa toda envolvendo a questão da pandemia. E isso fez com que minasse totalmente a Copa América e ela ficasse esvaziada, o que é lamentável, né? Porque, guardadas as devidas proporções, né? E ela acontece paralelamente com a Copa, com a Eurocopa, é a mesma competição, né? O que difere é somente o continente. E aí você vê jogos espetaculares, com presença de público na Eurocopa, e aí você não tem, sinceramente, eu não tive paciência de assistir um jogo sequer da Copa América de forma integral. Assisti alguns pedaços dos jogos, né? Nem do próprio Brasil eu consegui assistir o jogo todo. Um nível técnico muito questionável, né, para não dizer baixo, e tudo pode acontecer, né? Assim, eu gostaria que nós tivéssemos um Brasil e Argentina, até mesmo para a gente poder aí fazer uma análise no que diz respeito ao nível técnico das duas principais seleções do nosso continente. Mas te confesso, viu, o nível técnico muito baixo da Copa América, e é uma competição totalmente esvaziada aí. Então, qualquer situação aí de surpresa, né? A gente vê a equipe do Chile praticando futebol abaixo daquilo de outros tempos da seleção chilena, o Equador da mesma forma, a Argentina pela tradição, por alguns jogadores individual, mas no coletivo também nada de excepcional, e o Brasil também, né? O Brasil, eu continuo insistindo, o Brasil vive muito mais da individualidade de alguns jogadores e daquele discurso, né, do Tite, que já não está convencendo mais ninguém, do que ver uma evolução tática na seleção brasileira. E isso me preocupa pensando na Copa do Mundo já no ano que vem, né? Quando você pega o histórico do Tite na seleção brasileira, chegou empolgando, né, com aquela situação de trazer o grupo de volta, porque estava nas mãos do Dunga ali. Ele conseguiu num primeiro momento, mas depois caiu no ostracismo, e na Copa do Mundo não convenceu ninguém, né? O primeiro grande desafio dele, ele ficou no meio do caminho quando foi derrotado pela Bélgica. Então isso preocupa um pouco também em relação ao desempenho da seleção brasileira. Vamos ouvir o Thiago Silva, o zagueiro Thiago Silva. Tem uma pequena matéria aí com o zagueiro brasileiro falando do jogo de hoje. Roda aí. Cadê o nosso Thiago Silva? Daqui a pouquinho? Vamos aguardar aí para ouvir o... Boa tarde para você que acompanha a CBF TV, iniciando daqui a pouco mais uma coletiva de imprensa, hoje com o Thiago Silva, zagueiro da seleção brasileira, zagueiro do Chelsea, campeão da Champions League desta última temporada. Obrigado, Thiago, pela participação. Vou chamar a primeira pergunta do Eduardo Menezes, ESPN Fox. Tudo bem, Thiago? Boa tarde para você, boa tarde para os companheiros, todo mundo que está aqui nessa coletiva. Thiago, eu queria que você falasse um pouco a respeito desse duelo, né? Tantas vezes você já enfrentou a seleção chilena, né? E é uma seleção que tem muita tradição, independente do momento que ela vive, tem muita tradição. Eu queria que você avaliasse um pouco esse adversário e o momento da seleção brasileira, por favor. Boa tarde, boa tarde. Eu acredito que é uma equipe de muita qualidade. Eu acho que não foi à toa que conquistaram 2 Copa América seguidas. Esse grupo é um grupo que sabe jogar esse tipo de jogo, independente do momento que eles atravessam, né? São 7º nas eliminatórias e agora, se não me engano, venceram uma partida apenas, mas isso não quer dizer muita coisa, né? Quando se entra ali, principalmente se tratando de seleção brasileira, todos querem vencer, todos se preparam da melhor maneira possível e não tenho dúvida que vai ser um confronto muito difícil, muito complicado de ser jogado, mas o mais importante de tudo é que a gente está super preparado para enfrentá-los e tentar neutralizar as principais jogadas ofensivas deles para que a gente possa ter sucesso nesse confronto. Pergunta do Wellington Campos, Rádio Itatiaia. Obrigado, Vinícius.
meu querido Thiago, nesse período de Copa América, o Tite rodou bastante o grupo. Qual foi a importância disso para você, que é o mais experiente dessa seleção? Obrigado. Boa tarde, Wellington. Eu acredito que tem uma grande importância quando você gira o elenco da maneira que o Tite fez. Isso mostra confiança, mostra que todos estão fazendo grandes treinamentos. Infelizmente, no dia do jogo ele tem que escolher 11 apenas para entrar em campo, depois, consequentemente, mais 5 para poder estar entrando. E quando se trata de seleção brasileira é sempre muito complicado você fazer escolhas, né? Mas acredito que ele tenha feito as escolhas para cada jogo, para cada momento. E o mais importante é que todo mundo está bem preparado. É uma comissão técnica que consegue, de alguma forma, preparar todos para estar apto a jogar. E nós, jogadores, entendemos super a decisão do treinador e procuramos estar à disposição no melhor alto nível possível. Seu Osiris Nadal caiu, começou, né? A nossa. Vamos com o Rafael Zarco, GE. Globo. Thiago, boa tarde para você, para todo mundo aí. Queria que você falasse um pouquinho você falou já do balanço dessa primeira fase, né, da seleção. Queria que você falasse também como é que foi esse período, esse isolamento aí de vocês, obrigatório mais ou menos, né, por causa da pandemia. Vocês já estão acostumados, mas é um período bem longo. Eu acho que vocês não tiveram nem contato, né, com familiares, né, muito difícil nesse período. E também como é que você avalia também a Copa América, como é que foi... No início se falou muito sobre organização e tudo, vocês vão jogar no Newton Santos de novo, que era uma coisa que a CBF tentou evitar. Queria que você falasse também da organização da competição. Obrigado. Então, boa tarde. Em relação a esse longo tempo fechado em uma bolha, a gente já vinha passando disso também nos clubes, né? E é uma situação bem complicada, porque, infelizmente, você tem que ficar apenas trancado, não pode ver um familiar, não pode, no dia de folga, poder sair e espairecer um pouco a mente, você fica pensando 24 horas no futebol, enfim, é inevitável você não pensar, mas o lado bom é que você se prepara, acredito que melhor para cada situação que está por vir, cada jogo. E em relação à organização da Copa América, eu acredito que a Conmebol fez de tudo para que pudesse dar para a gente bons estádios, bons campos, mas infelizmente o período curto que foi decidido ficou meio que impossível disso acontecer, mas não tenho dúvida que eles fizeram o esforço máximo para que a gente pudesse ter as melhores condições, mas... as condições estão aí, todos sabem como estão os estádios, os campos, mas a gente não tem mais nada para falar sobre essa situação. Aí, portanto, Thiago Silva, boa sorte para o Brasil hoje à noite contra o Chile, 9 da noite lá no Engenhão. Ô, Geraldo, de primeira, rapidinho, emendar aqui com a Copa América, com a Eurocopa, quero te ouvir também. Começando as quartas de final, né, nesta sexta-feira, 4 horas, Bélgica e Itália. Agora, mais cedo, 1 da tarde, Suíça e Espanha, né? O primeiro jogo é Suíça e Espanha, de tarde, Bélgica e Itália. E no sábado, 1 da tarde, República Tcheca e Dinamarca, 4 horas, Ucrânia e Inglaterra. A França ficou pelo meio do caminho, a Alemanha ficou pelo meio do caminho, outros países, Portugal, né, países considerados favoritos, foram ficando. E agora a gente tem aí Bélgica e Itália, que para muita gente praticam o melhor futebol da Europa, Suíça e Espanha, Ucrânia e Inglaterra, República Tcheca e Dinamarca. Está mais badalada, né, ô Geraldo, a Eurocopa do que a Copa América. Sem dúvida, né? Até mesmo pelo fato da organização, né? Então, indiscutivelmente, né? Totalmente diferente de nível em todos os sentidos. E a Suíça, né, que você mencionou aí, que joga contra a Espanha, ela ressurgiu das cinzas, né?
ela estava praticamente fora até o último minuto, no último jogo contra a França. Primeiro ela teve o jogo na mão, fez 1-0, no início do segundo tempo teve um pênalti a seu favor, desperdiçou, poderia ter feito 2-0, aí tomou a virada e tomou um 3-1, já no segundo tempo, né, do jogo normal. Aí fez 3-2, no último lance da partida fez 3-3, segurou na prorrogação e acabou vencendo nos pênaltis. Mas eu acho que a Espanha vai passar. E o grande jogo, sem dúvida alguma, dessa fase é o das 4 da tarde, né? Envolvendo aí Itália e Bélgica. É um confronto que todos estão aguardando, mas pelo que eu acompanhei, parece que a Bélgica vai estar sem os 2 principais jogadores, né? Sem o Hazard e sem o De Bruyne. Então, seria assim, desfalques importantíssimos, né? Mas é um jogo que a gente, quem tiver a oportunidade de assistir, vale a pena para a gente até mesmo traçar um paralelo, né? E fazer uma comparação em relação à seleção brasileira que vai jogar logo mais à noite. Tem muito tempo que eu não vi uma sequência de jogos tão grande, viu, gente? Sexta à tarde, sexta à noite tem Eurocopa, tem Copa América, à noite tem Série B, depois tem Seleção Brasileira, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, a noite inteira. Impressionante, viu? Para quem gosta, eu particularmente adoro, é um prato cheio. Ô Geraldo, mudando de assunto de novo, meu amigo, vai começar neste sábado, estou abrindo a tabela aqui, o Campeonato Mineiro do módulo 2, né? Competição que dá 2 vagas para a elite do futebol mineiro no ano que vem. E mais uma vez, o nosso Democrata Jacaré estará em campo. Desde 2008, o Democrata não disputa a primeira divisão, né? Ele caiu em 2008, depois teve uma época que ele chegou a cair até para a terceira divisão, voltou, caiu de novo, e há 4 anos ele se mantém no módulo 2. Inclusive há 4 anos sob o comando do técnico Paulinho Guará. E agora, o Democrata esse ano, mesmo com pandemia, mesmo com as intermináveis dificuldades financeiras, vai tentar, depois de 13 anos, voltar à primeira divisão. Neste sábado, 3 da tarde, em Betim, o Democrata joga lá na Arena Veracruz contra o Betim. Os outros jogos da primeira rodada, também 3 horas de sábado, em Santa Luzia, União Luziense e Vila Nova, em Valadares, Democrata e Aimorés, 3h30 em Juiz de Fora, Tupi e Ipatinga, 4 horas em Nova Serrana, Serranense e Guarani, e no domingo, 11 da manhã em Juiz de Fora, Tupinambás e Nacional de Muriaé. Dá para dizer o que, Geraldo, do Democrata e desse módulo 2? Eu conversei hoje pela manhã, tanto com o Renato, né, presidente do Democrata, quanto o Daniel, que é diretor, e assim, a expectativa é a melhor possível, né? Você falou aí desde 2008, né? Infelizmente o Democrata não consegue o acesso aí, o que é muito triste para uma cidade do porte de 7 Lagoas. E essa diretoria, eu tenho certeza absoluta que se ela estivesse no Democrata há mais tempo, eu acho que o Democrata já estaria aí no módulo, na principal divisão do nosso futebol mineiro. É uma diretoria que pegou o time estraçalhado, né, e vem aos poucos organizando. Cada ano você vê uma evolução. E só que a disputa ela vai ser muito acirrada, principalmente nesse ano, né? A gente vê, por exemplo, o Betim, né, se reforçando muito, o próprio Vila Nova numa parceria com o Coimbra, né, que disputou o módulo 1 do Campeonato Mineiro. É um time do Ricardo Guimarães, né, que é dono da BMG, do BMG, né? E o Democrata se organizando, né? Tomara que consiga, né, o acesso esse ano, mas a gente tem que elogiar sim o trabalho, independente do resultado do trabalho dessa diretoria. Há uma expectativa, inclusive, em relação à estreia do Gomes, né? Ainda está dependendo de alguns trâmites aí de liberação de documentos da Federação Inglesa, mas assim, é um time organizado e, graças a Deus, o Democrata tem tido, né, ao longo desses anos aí, de ano a ano, ajuda de mais pessoas. E tomara que isso continue acontecendo para que nós possamos ter o nosso Democrata na principal divisão do futebol mineiro o mais rápido possível. Queira Deus, já na próxima temporada. Eu acho que nós temos aí uma fala do Guilherminho, pediu o pessoal da produção para verificar. Ontem a gente ia rodar essa fala, mas acabou não dando tempo. O Guilherminho, que esteve até no futebol europeu, né, já rodou lá pela Áustria,
e ele acabou voltando e é uma peça-chave. Aliás, Geraldo, além do Guilherminho, o Gomes também, que você citou aí, tem um jogador que já passou até pelo Flamengo, né? O Magal, experiente, lateral esquerdo, tem jogado no meu campo. Tem um atleta que veio do Espírito Santo essa semana, do Rio Branco, lá do Espírito Santo, Silva Júnior, que acompanha, né? Repórter da Rádio Eldorado, falou comigo que esse rapaz matou a pau no treino, tá me fugindo aqui o nome, é um centroavante. A gente fica na expectativa, né, Geraldinho? Foi mantida a base do ano passado e chegaram mais alguns jogadores. A sensação que a gente tem é que o time está até mais forte. Sem dúvida, né? Em relação a isso, com certeza, né? Só que os adversários também, por sua vez, se reforçaram. Se não me engano, o Betim tem Gerson Magrão, que até pouco tempo atrás estava militando aí em times de primeira divisão, segunda divisão do Campeonato Brasileiro, né? E por aí vai, várias outras equipes. Mas é esperar mesmo o início da competição e torcer muito, né? Pelo menos no que diz respeito à estrutura, à organização. Teve anos aí, num passado não muito distante, faltando uma semana, o Democrata não tinha atletas ainda inscritos, né? Que desse para montar uma equipe para disputar. Então a gente vê essa organização, enxerga o trabalho aí do Renato, do Paulinho, do Daniel e de várias outras pessoas que estão aí na retaguarda ajudando, que dá uma expectativa, que cria uma expectativa muito positiva em relação ao sucesso do Democrata. Agora, fácil não é, porque só classificam 2, né? Então é muito difícil, mas a gente vai torcer muito aqui pelo sucesso do nosso Democrata. E tomara que esse sucesso venha aí, que o Democrata possa conseguir o seu objetivo aí. Você falou de reforços, né? O Vila Nova, por exemplo, fechou a parceria com o Coimbra, que jogou o módulo 1, foi rebaixado. Vários atletas lá no Vila Nova também. O Ipatinga, não sei onde é que o Ipatinga está arrumando dinheiro, mas eu trouxe aquele atacante Gabriel Costa, que já rodou aí por vários times do Brasil. O Augusto Recife, ex-Cruzeiro, está jogando bola até hoje, está lá no Ipatinga. E o Ibson, ex-Flamengo, estava no Tombense. Essa turma toda está lá no Ipatinga. Então, deve ser realmente um módulo 2 muito difícil. Tem o Guilherminho aí, produção? Se tiver, vamos colocar um trechinho da fala do jogador do Democrata. Vamos lá. E a minha preparação, eu procuro descansar bastante, treinar cada dia mais, forte, procurando buscar sempre evoluir para que eu possa chegar no jogo e ajudar meus companheiros. Pois é, o ano passado a gente teve a questão da pandemia, a gente ficou parado um tempo, acabou que perdemos algumas peças, né? Que era de importância para a gente, e alguns jogos a gente deixou a desejar, não teve a malandragem que se fala no futebol, e perdemos a classificação. Esse ano a gente está bem mais focado, o grupo está forte, está todo mundo focado em um prol, que é a classificação primeiramente e depois o acesso. Só um trechinho aí do Guilherminho, deu uma rápida entrevista, e boa sorte para ele, né? Uma das principais esperanças do torcedor democratista. Ô, gente, eu preciso ir para o intervalo. Antes do intervalo, lembrar que este jogo Betim e Democrata será transmitido pela Rádio Eldorado. O site setelagoas.com.br, que é parceiro da TV Sete Lagoas, vai fazer a transmissão em parceria com a Rádio Eldorado também. Então é um sábado aí de fortes emoções, 3 da tarde, a bola rolando lá em Betim. Depois do intervalo, vamos falar de Campeonato Brasileiro, séries A e B. A gente volta já. IPTU 2021. Você contribui, a cidade evolui. Aproveite as condições especiais de pagamento. Pagando antecipado até 12 de julho, você ganha desconto de 5%. Ou você pode parcelar em até 6 vezes. Com vencimento todo dia 12, a partir de 12 de julho. Taxa de lixo com vencimento em 12 de julho. Prefeitura de Sete Lagoas.
Sabe que desde que eu comecei na Wizard, meu perfil tá bombando? Outro dia eu postei sobre a inteligência artificial que corrige a pronúncia e ganha um montão de like. Aí eu postei que a Wizard tem lição por comando de voz e choveu o comentário. Mas sobre o foto tradutor eu não vou postar não. Porque aí vai encher de seguidor, hashtag, fã-clube. Mas tem uma coisa que eu não tô afim, é de perder minha privacidade. Tudo tem um limite, né? Inovação dentro e fora da sala de aula e todo o conhecimento da maior rede de idiomas do mundo só podia ser Wizard. Conheça a APAI de Sete Lagoas. A APAI é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos que atende atualmente a 687 assistidos com deficiência intelectual, múltipla e física. A instituição abrange, além da cidade de Sete Lagoas, mais 23 municípios no entorno. Temos 3 setores de atendimento: saúde, educação e assistência social. Os nossos recursos são escassos e para que a APAI possa manter seus projetos, precisamos contar com o apoio da sociedade. Para fazer sua doação, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 31 99749 6873. Conheça um pouco mais sobre a APAI de Sete Lagoas. Acompanhe a instituição nas redes sociais. Um grande abraço de todos da família apaiana. Gente, estamos de volta com o Tempo Esportivo. Você está escutando ao fundo aí um belíssimo miado. O Geraldinho está fazendo um programa em casa hoje, né? Porque negócio de pandemia, né? Aí é tudo online. Então você pega o celular, bota o tripé lá, você faz em qualquer lugar, né? Eu, por exemplo, faço aqui todo dia na Rádio Eldorado. O Geraldo vai pegar o gato lá, ó. O que já teve ali hoje, já latiu, já teve o cachorro latindo. Pera aí que eu vou tirar um print. Suspende ela aí pra mim. Eu vou tirar um print. Porque, é uma das coisas mais incríveis que eu já vi. No meio de um programa de esporte. Geraldinho, juntos, né? Explica para nós como é que convive junto cachorro e gato. Com muito amor e harmonia, sempre. Os animais são sempre bem-vindos, né? Essas criaturas aqui tão inofensivas, né? E às vezes são maltratadas aí, né? Mas faz parte aqui da família. E você sabe, né? De quem que é. Ai, é sensacional, viu, gente? Muito bacana. Ô, Geraldinho, vamos falar aqui. Deixa eu falar do Sacolão Center aqui, antes da gente entrar no Campeonato Brasileiro. Gente, tem um show de ofertas no Sacolão Center nesse final de semana. Vários produtos a R$ 1,48 e também a R$ 1,98 o quilo. Mais de 40 produtos. É impressionante. Lembrando que o Sacolão Center está funcionando somente na Avenida Raquel Teixeira Viana, ali no bairro Canaã, em frente ao Hospital Municipal. A loja do centro está passando por reformas. Se você tiver alguma dificuldade para se deslocar, para ir lá no Sacolão Center, você pode usar o teleentrega também, né? Toda a comodidade, você vai ver aí o WhatsApp aparecendo aí na tela. Olha, são os melhores produtos com os melhores preços, viu, gente? É produto que vem fresquinho da Ceasa todo santo dia. Olha que beleza essa loja. Linda! Viva com mais saúde, adquira os produtos do Sacolão Center. Terminou ontem a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Rapaz, o Ceará foi lá em Bragança Paulista, empatou com o Bragantino 0-0. O líder tropeçou em casa. O Flamengo foi lá na Arena Pantanal, venceu o Cuiabá 2-0. E o Galo ganhou, né? Depois de 3 rodadas muito ruins, o Atlético ontem venceu o Atlético Goianiense no Mineirão 4-1. Nós temos os gols aí desta partida. Só deu a Argentina ontem, né? 2 gols do Nacho Fernandes e 2 gols do Zaratio. E 3 assistências do Hulk. E o detalhe, viu, Geraldo? O Atlético Goianiense, que havia sofrido apenas 3 gols em toda a Série A, ontem sofreu 4. E o Galo voltou a vencer, ainda perdeu pontos, né, para outras equipes, mas pelo menos conseguiu se aproximar ali da parte de cima da tabela. Alguma observação, Geraldo? Sua análise aí dessa vitória atleticana, dos pontos positivos e dos pontos negativos.
O ponto positivo é que voltou a vencer, né? E até com uma certa facilidade, né? Talvez tenha sido aí a vitória mais elástica do Atlético sob o comando do Cuca. Parece que teve uma na Libertadores, né? De 4-0 sobre o Cerro Porteño, se não me engano. Isso. Mas o Campeonato Brasileiro, até então, o Atlético tinha feito um único gol também, né? Pra você ver. O Atlético Goianiense tinha tomado apenas 3 gols na competição até o jogo de ontem, e o Atlético, por sua vez, tinha feito rigorosamente 1 gol a cada jogo, né? Foram 7 gols em 7 jogos, se não me engano. Na verdade, contra o Santos não marcou, né, gente? Então seria 6 gols em 7 jogos, né? Uma produção abaixo daquilo que se espera de um time tão poderoso como é o Atlético. Então o Atlético fez a obrigação dele, né? E é uma vitória que coincidiu com o retorno aí dos principais jogadores. Está faltando agora só o Júnior Alonso, né? O zagueiro, para que o Cuca possa ter aí o seu time ideal. E um Campeonato Brasileiro atípico, viu, Álvaro? De todos os outros que dos últimos tempos, pelo menos, né? Quando você pega aí Bragantino, Atlético Paranaense liderando a competição, em algumas temporadas isso acontece esporadicamente, mas quando você vê Internacional, Grêmio, São Paulo, lá na parte de baixo da tabela, e pasmem, né? São Paulo e Grêmio ainda não conseguiram vencer na competição. Nós estamos aí com 8 rodadas e as duas equipes não conseguiram vencer. Então, naquele grupo que se falava antes do campeonato, que brigaria pelo título, esse grupo hoje está se resumindo a 3 equipes: Atlético, Flamengo e Palmeiras. Né? O Palmeiras sem convencer, mas não está vacilando, né? Ou cometendo aí, os vacilos que o Atlético, de repente, cometeu, de perder ponto para Chapecoense, perder para Ceará, perder para o Santos. Palmeiras, mesmo não jogando um grande futebol, tem vencido os seus jogos e está lá na parte de cima da tabela. E o Flamengo, por sua vez, está aí com 13 pontos, 12 pontos, né, mas tem jogos a menos, pode ir a 15 e assumir... Pode ir a 18. O Flamengo pode ir a 18, tem 2 jogos a menos. Então, assim, eu vejo essa posição do Bragantino ilusória, não vai ter pernas, não vai ter fôlego para chegar ao final brigando pelo título, pode brigar aí por vaga na Libertadores, pela organização que tem, mas o time em si tem alguns jogadores muito contestados, assim, como os 2 laterais, por exemplo, Aderlan, Edmar, que jogou no Cruzeiro. Então, assim, não vejo o Bragantino com um time para brigar por título. Então, na minha opinião, hoje eu coloco que os 3 principais times para brigar por título do Campeonato Brasileiro aí é o Atlético, o Palmeiras e o Flamengo. Pena que o Atlético deixou muitos pontos aí já nesse início. Olha, o G6 tem Bragantino com 18 pontos, o Atlético Paranaense tem 16, mas tem um jogo a menos, Palmeiras 16. Também, viu, Álvaro? A campanha do Atlético Paranaense. E o Fortaleza também, né, gente? Treinador português lá, ninguém dá nada por ele lá, mas ajeitou o time sem assim, nomes expressivos de jogadores conhecidos do futebol brasileiro. Trouxe o Terans agora, que foi a principal contratação do Atlético Paranaense. Pois é, as coisas que eu não entendo no futebol, né? Você falou aí do Terans, o cara ficou um ano aqui, ele não conseguia jogar 15 minutos, virou a válvula de escape lá do Atlético Paranaense. Esse Natan, zagueiro do Atlético Goianiense, que pertence ao Galo, o Atlético agora pediu, ele voltou, vai compor a zaga do Atlético. O cara era o melhor jogador do Atlético Goianiense, aqui não conseguia, estourou a idade, nunca jogou no profissional, umas coisas que tem hora que a gente não consegue entender, né? Determinadas situações. Tem jogador que parece que joga num time, quando vai pro outro time não joga. É o próprio Micão também, né? O Micão também estourou lá no Atlético Paranaense, rodou em alguns times e tá de saída, viu? Parece que tá indo pro Grêmio. Pois é. E no Atlético aqui, quando anunciava que ele ia jogar, a torcida nem ia no campo. Tanta raiva que tinha. Então, é uma coisa incrível. O Bragantino, 18, o Atlético Paranaense e o Palmeiras tem 16 pontos. O Fortaleza, que faz boa campanha também, tem 15. O Atlético foi a 13, está em 5º. O Flamengo está em 6º com 12, mas ele tem 2 jogos a menos. Inclusive, um desses jogos é contra o Grêmio. Então, o Flamengo pode ser até o líder, se ele ganhar os 2 jogos. A posição do Flamengo absurda, né, em cima do trabalho do Rogério Ceni, né? A contestação em cima do trabalho dele. Mas é porque o Renato Gaúcho está de folga, né, Geraldo? Tá à toa. É porque o cara ganhou o Brasileiro. O cara ganhou o Carioca. O cara tá classificado na Libertadores. Ganhou o título lá da Supercopa lá, em cima do Palmeiras.
da Supercopa. Se ganhar esses 2 jogos a menos, é o líder do brasileiro. Ele tá jogando sem. Perdeu o Gerson agora em definitivo, né? Tá sem Arrascaeta, sem Everton Ribeiro, sem Gabigol. E a cobrança incrível, né? Em cima do trabalho do Rogério Ceni, que a gente fica por entender. É porque a torcida do Flamengo tem muita identificação com o Renato Gaúcho, né? Então, é uma pressão grande, porque o Renato está aí de bobeira, não aceitou a proposta do Corinthians, e deve estar aí, né? Naquela expectativa. Se cai o técnico do Palmeiras, se cai o Cuca, se cai o Rogério Ceni, né? A torcida do Fluminense está lá, toda ouriçada, né? Tentando aí ver se, de repente, o Roger caindo, né? Começou muito bem no Fluminense, mas está perdendo força agora. Com o Renato Gaúcho disponível no mercado, a torcida do Fluminense aí está invadindo as redes sociais lá, pedindo a queda do Roger e a contratação do Renato. Quando um técnico de ponta está desempregado, é um tormento para os outros, né? Qualquer coisa que acontece é essa pressão. Já estão falando do Crespo lá também, que outro dia era um fenômeno, agora a torcida de São Paulo já começou a enfesar com o Crespo, né? Aí vai entender. Ô, Geraldo... O Rosto também está na praça. Ai... Zona de rebaixamento, você falou aí, ó. O São Paulo tem 5 pontos e ele já fez os 8 jogos. Então, por exemplo, o América está em 16º, com 6. Também já fez os 8. São Paulo fez os 8 jogos, tem 5. A Chapecoense tem 4 pontos, já fez os 8 jogos. O Cuiabá, aí esse tem jogos a menos. Ele fez só 4 jogos, tem 6 pontos. E o Grêmio, que só tem 2 pontos, mas também tem 2 jogos a menos. Por isso, muito importante que o América vença o Santos amanhã, 7 horas da noite, no Independência, porque ainda está ali numa situação muito difícil. Falando dos mineiros, então, Geraldo, para a gente passar para a Série B, América e Santos, sábado, 7 da noite, no Independência, Cuiabá e Atlético, domingo, 6h15, na Arena Pantanal. Você vai falar que eu estou gozando, né? Mas tá aí um jogo perigoso para o Atlético domingo, porque esse Cuiabá, ele perdeu para o Flamengo ontem, mas ele teve para virar o jogo, viu? Rapaz, eu sei como é que é isso. Eu tô te falando, hein? O América, Álvaro, o América é uma incógnita, né? É aquela situação Pô, o time do América fez 4-1 no Bahia, que o Bahia vinha voando no Campeonato Brasileiro, né? É inexplicável o América como consegue, às vezes, fazer grandes jogos, mas depois faz jogos que abaixo, né? O nosso Wagner Mancini fazendo aí o seu 3º, 4º jogo, né, à frente do América, tentando acertar melhor a equipe ali. Mas eu acho que tem jogo, viu? Eu acho que o América tem, sim, se fizer um jogo à altura que tem condições de fazer, todos os jogadores jogando ali no limite, né? O América tem isso. Todos os jogadores têm que jogar no seu limite máximo da sua condição. Em fazendo isso, eu acho que o América tem chance de ganhar do Santos, porque o Wagner Mancini também está tirando leite de pedra lá no Santos, né? O Santos convivendo já há anos, né, com problemas financeiros. Ano passado ficou sem poder contratar, mas pegou o time lá que o Cuca não quis mais ficar, acertou ali, manteve o Marinho, perdeu o Soteldo, trouxe esse menino velocista lá do Internacional, que é até bom jogador, joga pelo lado esquerdo ali, me fugiu o nome dele agora. E Marcos Guilherme. Marcos Guilherme. E o Sanches voltando agora, que é um baita de um jogador, né? Mas tem que ver, pelo período que ele ficou afastado, como que vai ser esse retorno dele aí. Mas eu acho que tem jogo. O América tem condições de ganhar do Santos, desde que faça uma partida no seu limite máximo da capacidade técnica e tática, né? Agora, já o jogo lá do Atlético é, sim, um jogo complicado, porque o Campeonato Brasileiro tem essas particularidades. Você não pode cravar, em momento algum, um time que está lá na primeira colocação, quando for enfrentar um lá da zona de rebaixamento, que vai ser 3 pontos garantidos. Não, longe disso. Cuiabá é um time que está buscando aí um equilíbrio também, pontuar. O objetivo principal do Cuiabá é fugir da zona de rebaixamento. Eu tive a oportunidade de acompanhar parte do jogo ontem também. No segundo tempo, o Cuiabá fez por merecer o empate contra o Flamengo. Chegou até a fazer um gol, né, mas no início da jogada foi marcado o impedimento. E depois, no contra-ataque, o Flamengo acabou matando o jogo. Tem se reforçado, está buscando aí uma linha de buscar sempre jogadores mais experientes, né? O goleiro do Cuiabá é o Walter, eterno reserva do Cássio no Corinthians. Paulão Caveirão está lá na zaga. O centroavante é aquele Elton rodado, jogou em vários clubes de futebol brasileiro. Então, assim, está buscando jogadores mais experientes. É um jogo complicado, principalmente porque jogar lá é um clima muito abafado, muito calor, né?
mas não dá para comparar a qualidade técnica das duas equipes, principalmente o Atlético com esses jogadores que retornaram ontem, né? Nacho, o Zarate, o Hulk, desequilibrando sempre, né? Mais uma vez ontem fez a diferença. Então, assim, eu acho que o Atlético vai conseguir a sua vitória, mesmo porque por causa da própria característica do Cuca, né? O Cuca tem um sistema de jogo meio que reativo, né? Ele não é aquele treinador de marcar pressão lá na frente e ter intensidade. Às vezes ele faz uma marcação um pouco mais baixa, um pouco mais a linha ali, principalmente a terceira linha, a linha mais ofensiva, né? E joga mais no erro do adversário. O primeiro gol do Atlético ontem foi assim, né? O Hulk recuperou uma bola lá no campo defensivo, fez aquela arrancada. Então eu acredito que o Cuiabá deva sair um pouco para o jogo e o Atlético pode tirar proveito muito disso, porque tem jogadores muito qualificados ali para fazer essa transição rápida aí. Mas eu acho que dá Atlético sem maiores problemas. Vamos aguardar, né? Gente, se o Cuca colocar o Zarate no banco de reservas, vai ser a primeira vez que eu vou estressar com o Cuca, hein? Eu fico defendendo o Cuca. Aí Geraldinho fica comigo, mas já defende esse homem demais. Mas o Zarate, se o Tietê vai continuar no time, tudo bem, mas vai ter que arrumar um lugar pro Zarate. Não tem jeito, Geraldo. Não tem jeito. Pois é, o que eu penso a respeito do Cuca é o seguinte: eu acho que ele consegue excelentes resultados. Ele consegue extrair até mais de um elenco limitado, como ele fez no ano passado com o time do Santos. Foi campeão da Libertadores com o Atlético também. Não dá para comparar o elenco do Atlético de 2013 com esse elenco de hoje, né? Na minha opinião, esse elenco é muito mais qualificado. Apesar que em 2013 tinha um acima da média, um excepcional, que era o Ronaldinho Gaúcho, e através dele outros jogadores brilharam, Bernardo, Tardelli, Jô. Né? Então eu tenho o Cuca assim, ele consegue extrair, às vezes, muito mais de um grupo do que esse grupo possa dar, e quando tem um elenco tão qualificado nas suas mãos, de repente ele não consegue extrair tudo que esse elenco pode oferecer, certo? Essa situação que você falou, não dá. O Alan e o Tietê jogam idêntico, a característica é idêntica de um e de outro. Então, ele tem que cair a ficha na real, olha, ou eu escalo o Tietê ou eu escalo o Alan. E ao lado desse aí, ele pode escolher o Jair, que joga muito bem, o Jair e o Zarate. Então, eu acho que o meio campo dele, ele tem que optar, ou o Alan ou o Tietê. Os dois juntos não dá certo. Pelo menos o time perde muito. Fica com dois jogadores com as mesmas características. É que negócio, chover no molhado. É estressante isso aí, viu? Lembrando que o Galo não terá o Keno, que está machucado, o Vargas está na seleção do Chile, mesmo que foi eliminado hoje não vai dar tempo, o Alonso na seleção paraguaia. Aí você vai querer fazer o trocadilho, né, Geraldo? A torcida do Galo está coladinha com o Peru para poder eliminar o Paraguai e o Alonso voltar, né? Eu sei que você já pensou em falar isso aí, todo mundo agarrado com o Peru, mas eu não vou nem te dar atenção, viu? Rapaz, e tem outra coisa também, né? Hoje tem Chile, né? O Chile-Brasil, né? E o Vargas está lá, né? Também é um jogador que é útil ao Atlético, né? E do outro lado tem Everton Ribeiro e Gabigol. E na próxima rodada, né? Passando essa na outra, a gente já tem um confronto aí. Então, de repente, uma vitóriazinha do Chile hoje não vai fazer diferença no Brasil, não. Eu não tinha pensado nisso, viu? Garracas Brasil hoje, gente. Garracas Brasil hoje aí. Bem pensado. Rapaz. Eu tô falando, gente, esse povo, eles estão vivendo mais o lado de cá do que o de lá. Não tem condição um negócio desse, não. Por falar em lado de lá, Geraldo, vamos falar da Série B do Campeonato Brasileiro, que eu falei que hoje tem Copa América, tem Eurocopa, e tem o início da 9ª rodada da Série B. Vou colocar o óculos aqui, meu amigo, para ler, porque o negócio não tá fácil, não. 7 da noite, Náutico e Operário. Também às 7, esse jogo em Recife, o líder Náutico. Também às 7, o vice-líder Curitiba em casa contra o Remo. Agora os jogos de sábado, 4h30, Vasco e Confiança no Rio de Janeiro. 6h30, o clássico, CSA e CRB lá em Maceió. Às 7 da noite, lá em São Luís, Sampaio Correia e Londrina. Também às 7, em Pelotas, o Lanterna Brasil recebendo o Cruzeiro. Às 9, às 9 tem uma partida, Avaí e Botafogo. 9h30, Vitória e Goiás, lá em Salvador. Também às 9h30 em Goiânia, Vila Nova e Ponte Preta. E domingo às 11 horas em Campinas, Guarani e Brusque.
Lembrando, né, Geraldo, que o G4 da Série B tem o Náutico com 18 pontos, Curitiba 16, Goiás e Sampaio Corrêa 15. O Cruzeiro está em 14º lugar com 8 pontos. Zona de rebaixamento, Remo com 7, mas o Remo tem um jogo a menos, hein? Vitória, Brasil e Ponte Preta com 6 pontos. Apesar de tantos altos e baixos, ô Geraldo, esse é o tipo do jogo que o Cruzeiro tem que ir lá em Pelotas e vencer. Porque eu, particularmente, não sei a sua opinião, entendo que Brasil e Confiança são os piores times dessa Série B. É jogo para vencer, porque terça-feira tem o Curitiba no Mineirão, que é um jogo mais difícil. Vilaça, mas esse Brasil de Pelotas, se não me engano, é o mesmo, né? Time horroroso, fraquíssimo do ano passado, e o Cruzeiro conseguiu a proeza de perder lá, contra o Brasil de Pelotas o ano passado lá. Perdeu de 1-0. O Brasil de Pelotas, na época, acho que era o lanterna da competição. E sabe quem foi o melhor em campo daquele jogo, Geraldo? O nosso louro José? Bruno José. Bruno José, exatamente. Então, assim, eu não vi ainda. A Série B, para mim, é um caminhão japonês, tudo igual, né? Está desportando aí. O Brusque, que estava todo empolgado aí, já perdeu força, já está caindo aí já na tabela de classificação. O Goiás, Cruzeiro jogou com ele aqui de igual para igual no Mineirão. Se não fosse aquele golaço do José, né, de peito, o Cruzeiro poderia até ter ganho a partida. O Curitiba lá está labutando lá com jogadores veteraníssimos, né? Robinho, Rafinha. Então, assim, o Cruzeiro precisa acertar um pouquinho. Se acertar um pouquinho, parar de ter erros individuais, consegue até brigar por uma classificação. O grande problema é isso, é aquele negócio, quando está tudo mais ou menos, tem uma bola desviada, tem um escorregão, uma coisa absurda, né? E então, você falar da obrigatoriedade do Cruzeiro vencer, essa obrigatoriedade já vem de vários jogos, né? Essa obrigação de ganhar. Só que sempre acontece alguma coisa, jogadores expulsos de forma inocente e tal. Então, assim, do Cruzeiro não dá para se esperar nada. Mas, pelo menos, essa semana nós tivemos uma boa notícia, né? Que o Cruzeiro não pode mais contratar. Graças a Deus, pelo menos nós estamos livres dessas contratações que estão vindo aí. Porque eu vou te falar um negócio, viu? Você tá louco? É preferível ficar com o que tá aí do que as contratações que vêm. Apesar que tem um zagueiro agora que, de 2 metros de altura, pelo menos a bola aérea ofensiva já é uma ameaça. A gente tem que elogiar alguma coisa, né? A bola aérea do Cruzeiro realmente passou a ser um fator muito forte, positivo, né? E nesse último jogo, por exemplo, o Cruzeiro bateu 7 escanteios no primeiro tempo, conseguiu 3 gols, né? O Cruzeiro bateu 7 escanteios, fez 3 gols. No segundo tempo não teve um escanteio a favor. Então, assim, é uma jogada também que o pessoal vai marcar. Olha, vão evitar escanteio, vão evitar faltas na entrada da área. Então, o Cruzeiro não pode ficar também só limitado a essa bola parada. Mas o sistema defensivo do Cruzeiro é muito, muito vulnerável, né? Não tem um zagueiro de qualidade, os volantes ali não acertou, e o nosso querido Mozart, né, fica tentando escalar 3 zagueiros. Quando você tem 3 zagueiros de qualidade, esse esquema já não é um esquema tão confiável. Agora imagina o Cruzeiro com 3 zagueiros, que se juntando os 3 não dá meio, né? É complicada a situação. Mas a gente espera que o Cruzeiro possa reagir aí, conseguir uma sequência, pelo menos dar uma esperança ao torcedor que vai chegar até as rodadas finais brigando pelo acesso. Mas é muito difícil a missão do Cruzeiro numa Série B fraquíssima tecnicamente. E eu vou falar para você agora do nosso querido Supermercado Santo Antônio. Eu estive lá, viu, gente? Hoje pela manhã, já comprei lá aquelas pepitas verdes, que aquilo é uma coisa fantástica. A Heineken está em promoção, bebidas, carnes, olha, muita coisa em promoção. Tem uma Heineken latão lá, viu, Geraldo? 473 ml, R$ 4,69, está com preço ótimo. Você pode aproveitar. Coca-Cola na promoção, Guaraná Antártica, produtos de cesta básica, um verdadeiro show de ofertas. No Supermercado Santo Antônio, você compra e paga em até 3 vezes nos cartões de crédito sem juros e em até 35 dias no cheque pré-datado. Vá lá conferir, são mais de 57 anos de tradição. Eu ia falar da loteca aqui, se fizer um ping-pong, Geraldo, nós já estamos estourados, mas você não pode pensar, não. Eu pergunto e você fala o que vier na cabeça aqui, ó. Concurso 944. Sem pensar 2 vezes. Jogo 1, Avaí e Botafogo.
Coluna do meio. Jogo 2, CSA e CRB. Clássico, hein, rapaz? CRB, 2. Jogo 3, Atlético Paranaense e Fortaleza. Aí é jogo da Série A. Jogo complicado, rapaz. Eu tô achando que Fortaleza vai surpreender. Coluna 2. Olha. Jogo 4, Brasil e Cabuloso, lá em Pelotas. Eu não tenho dúvida. Deixando a paixão de lado, coluna 2. Jogo 5. Olha que jogo complicado para apostar. Corinthians e Internacional. Jogo lá em São Paulo. Rapaz. Vai ser predominante a coluna 2. Eu tô achando que o Inter ganha aí. O Aguirre vai conseguir aí a primeira vitória sob o comando do Inter. Tomara que lá embaixo também você marque o coluna 2. Eu tô aqui só observando. Jogo meia dúzia, América e Santos. Aí é sábado, 7 da noite no Independência. Coluna do meio. Jogo 7, Chapecoense e Bahia. Esse jogo será lá em Chapecó. Coluna 2, rapaz. Vai ganhar sozinho, viu? Você vai ganhar sozinho esse texto. Jogos 8, lá em Campinas, Guarani e Brusque. Olha aí, você falou do Brusque? Guarani e Brusque. Coluna 1, Guarani. Jogo 9, Flamengo e Fluminense, Geraldinho. E agora, papai? E o Flamengo sem seus principais jogadores, né? Flamengo e Fluminense, clássico. Coluna 1. Por que a coluna 1? Acho que não. Eu acho que não. Eu acho que o Flamengo está mais enfraquecido e, ao contrário do que aconteceu nas finais do Carioca, que o Flamengo era tudo badalado, né? Agora inverteu um pouco o fator. Então, por isso que o Flamengo vai ganhar. Vai fora. Jogo 10, Sport Palmeiras, lá em Recife. Coluna 2, até mandar parar. Jogo 11, Ceará e Juventude. Esse jogo será lá no Castelão. Esse Ceará está perdendo muita força, né? E o Juventude tem crescido na competição. Vai dar coluna 1, Ceará. Não entendi, velho. Entendi nada. Jogo 12, São Paulo e Bragantino. Olha o líder lá no Morumbi. Rapaz, eu acho que teve 4 ou 5 confrontos aí, São Paulo e Bragantino. O Bragantino ganhou todos. Coluna 1, São Paulo. Um comenta um trem, marca outro. Jogo 13, Cuiabá e Galo. Cuiabá e Galo, rapaz. Coluna do meio. Que é isso, Geraldo? Um ponto para cada é bom resultado. O importante é somar no brasileiro. Robão tá te assistindo aqui, te cornetando. Jogo 14, Grêmio e Atlético Goianiense, lá em Porto Alegre. Grêmio e Atlético Goianiense? Sim, senhor, lá em Porto Alegre. O Grêmio vai conseguir a primeira vitória aí. E o treinador depende do comando, o segmento do trabalho dele depende da vitória do Minas. Já está definido lá. Se não ganhar, tá fora. Aí eu não sei se é amigo dos jogadores ou não. Como é que ele chama? O Thiago Nunes? Thiago Nunes. Ô, Geraldinho, vamos embora, meu filho. Nós estamos estourados demais. Teve assunto demais no programa hoje. Não dá nem para mandar os abraços. Depois tá todo mundo abraçado aí. Um abraço para você também, Geraldinho. Obrigado, viu? Um abraço para você e para todos que nos acompanharam aí. Sorte pro nosso democrata amanhã. Radinho na mão, Eldorado no coração, 1.300. Kenner Tarabal na narração? Kenner Tarabal na narração, sem dúvida. Está acompanhando e torcendo. Estamos fechando mais uma edição do programa Tempo Esportivo. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Paz e harmonia no coração. Fiquem com Deus e até segunda-feira com mais um Tempo Esportivo. Valeu, galera.